Olá, boa noite. Hoje, aula de redação de natureza argumentativa. Um dos grandes problemas do Enem é o ato de escrever. Em todas as provas, a prova de redação costuma ser aquela que dá mais problema. Ela constitui aquela prova que pode atrapalhar o candidato. No entanto, o candidato ele tem que usar algumas estratégias para que no desenvolvimento do texto ele consiga alcançar a nota máxima e desse modo ele ter facilidade, para escolher depois uma área de ação, já que a nota de redação poderá ajudar ou não. Então, a redação, principalmente a de natureza argumentativa, ela precisa de alguns cuidados. O candidato precisa considerar o que a banca, nesse caso o INEP, considera como elemento de avaliação. Um dos elementos para que o candidato não despontue é ele conhecer a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Além disso, também precisa considerar as competências que são avaliadas pelo candidato. Hoje, no entanto, vamos nos focar exatamente nessa estrutura, que é muito comum, e o aluno ele tem acesso a essa estrutura desde que ele se entende, a partir do ensino médio, e começa a desenvolver um texto de natureza argumentativa. A pergunta é, inicialmente, que texto é esse? Como é que eu posso pontuar uma nota maior? Como é que eu consigo uma nota maior? Nesse caso, então, é necessário que você considere alguns aspectos, certo? Um deles está relacionado às três partes do texto argumentativo. Uma delas, importantíssima, é a parte que trata da introdução. Na introdução é onde o aluno deve fazer a apresentação do ponto de vista, ou seja, ele traz dos textos de apoio a palavra-chave que vai introduzir o tema. É necessário que o aluno ele compreenda que as linhas iniciais do texto precisa trazer do tema as palavras-chave. Essas palavras-chave, ele realiza uma contextualização e nessa contextualização ele faz o que se chama de situação-problema, que é um dos elementos utilizados na prova. A situação-problema é um dos elementos obrigatórios do texto de natureza dissertativa argumentativa. E o que é essa situação-problema? Ele deve problematizar a partir dos elementos que estão disponíveis no texto de apoio. O texto de apoio ele é motivador. Então, significa que ele é suporte para que o aluno faça a interpretação e encaminhe seu ponto de vista. Na introdução, ele não deve, na verdade, argumentar. Ele faz uma breve exposição do que seria o seu ponto de vista acerca da temática, já que a parte que trata do desenvolvimento é onde ele precisa apresentar sua argumentação. No desenvolvimento, é a parte que ele deve utilizar certas estratégias argumentativas, que no caso do Enem, o avaliador ele vai procurar esses elementos. Dentre as estratégias viáveis que o candidato pode utilizar para desenvolver o texto argumentativo na parte que trata do desenvolvimento, uma das possibilidades mais comuns é ele utilizar uma citação. Na citação, de natureza direta ou indireta, temos dois tipos. É necessário que o candidato ele utilize uma frase de alguma autoridade, de alguém que tenha, nesse caso, respaldo sobre o tema, traz a frase na citação direta. Nesse caso, a citação direta corresponde à frase do autor, entre aspas, ele precisa necessariamente marcar a fonte, que nesse caso corresponde ao nome do autor. Então, na parte que trata do desenvolvimento, é necessário que ele apresente alguns elementos obrigatórios. Um deles é a citação, que pode ser a citação direta ou a paráfrase. A paráfrase corresponde à citação de natureza indireta. O candidato, nesse caso o aluno, ele faz uma reprodução, uma reformulação do pensamento do autor, mas com suas palavras. Há necessidade também de que ele marque o nome do autor. Esse elemento é um item obrigatório na prova do Enem, está relacionado à competência 2 e à competência número 3. Quer dizer, a citação funciona como conversa com as outras áreas do conhecimento e também corresponde ao ato de selecionar, organizar fatos relevantes. É aquilo que se diz, como estratégia de argumentar, funciona como uma ponte para fazer o que se chama de argumentação, para sustentar a tese do autor. Lembre que a tese corresponde ao ponto de vista. Um outro elemento também buscado na prova do Enem pelos avaliadores é um fato exemplo. Na verdade, é um dos elementos obrigatórios, tanto a citação quanto o fato exemplo, eles dão credibilidade ao texto, o que significa que o candidato terá maior possibilidade de ter uma nota mais alta na prova de redação, respeitando as outras competências, são 5 competências avaliadas.
Mas nesse aspecto, quando se utiliza do fato exemplo, o que é um fato exemplo? É uma situação de ampla repercussão nacional, é um fato notório, de amplo conhecimento na maioria, que ele pode ser utilizado para provar que a tese é verdadeira. Como é que funciona isso na prática? Quando o aluno pensar num tema, ele imediatamente já pensa num fato exemplo. Lembrando também que no caso da citação, se o candidato, o aluno, ele não tem conhecimento de uma frase, que praticamente nesse caso não é viável, porque como o candidato tem acesso às outras disciplinas, do saber, história, filosofia, sociologia, ele pode coletar dessas áreas de conhecimento essas informações, essas citações. No entanto, às vezes, o candidato pode não lembrar de uma citação dessa. Então, o que ele faz? Pode usar a Constituição Brasileira como fundamento. A Constituição Brasileira, sobretudo os artigos 5º e 6º, que tratam de todos os direitos individuais e coletivos, é um suporte para a dissertação. Na verdade, valida, credibiliza o texto, tornando o texto mais imparcial, dando credibilidade ao que o candidato pretende desenvolver. Então, duas estratégias básicas são buscadas pelo avaliador: uma citação, de natureza direta ou indireta, ou um fato exemplo. No entanto, há ainda outras possibilidades, as chamadas estratégias argumentativas, que o candidato pode se utilizar para que, nesse caso, ele tenha maior pontuação. Ele pode usar uma enumeração. A enumeração, o candidato ele seleciona uma série de fatos, uma série de elementos atuais, sobretudo atuais, desses elementos em forma de ordem, e ele utiliza para dar suporte ao texto. Um detalhe tem que ficar claro: nesse caso, quando o candidato seleciona mais de um fato, mais de uma informação, ele não pode se utilizar de frases que são consideradas clichês, expressões vagas do tipo, enfim, do tipo dentre outros, que serão despontuados pelo avaliador. Isso porque na competência de número 1, que se trata nesse caso da norma padrão da língua portuguesa, o candidato tem que desenvolver um texto de natureza argumentativa respeitando a norma padrão. Além de seguir obediência a regras de gramaticais, na verdade ele tem que eliminar alguns itens. O avaliador vai buscar, pelo que se considera norma padrão, tudo aquilo que é coloquial, tudo aquilo que é da oralidade. E um dos elementos da oralidade é exatamente as chamadas frases feitas, os clichês, que são expressões que tornam o texto desgastado, artificializa a argumentação, fragiliza essa argumentação. Então, evitar essas expressões, que são chamadas clichês, fazem referência à norma padrão da língua portuguesa e também fazem referência à competência de número 2, está relacionada à capacidade de tornar o texto mais, nesse caso, pertinente possível. Um lembrete importante: dentro desses clichês, a maioria deles você só descobre que são no momento que você escreve, mas eles são repetitivos, são muito comuns e pertencem ao senso comum. Como pertencem ao senso comum, são considerados frágeis para argumentar. Dentre eles você pode lembrar, pode se destacar alguns que são comuns, do tipo expressões comuns de suma importância em pleno século XXI. Há inclusive alguns conectores, que também são clichês, frases como sendo assim sendo, que desgasta a argumentação, devem ser evitadas. Dentro, repito, do processo argumentativo, sobretudo da parte que trata desenvolvimento, é necessário buscar uma frase que dê respaldo à Constituição brasileira. Se o tema, nesse caso a educação, então o candidato dirá que, de acordo com a Constituição brasileira de 88, a educação é um direito que representa o direito que corresponde ao direito do cidadão, e logo a seguir ele faz o comentário. Nos parágrafos que tratam de desenvolvimento, é necessário que o candidato utilize a seguinte estrutura nos parágrafos que correspondem ao desenvolvimento: parte informativa e logo a seguir a parte que trata da análise, que é o caráter discursivo analítico. O que significa? Ele informa, utiliza um conector para informar, para anunciar que fará uma reflexão, e logo a seguir ele utiliza o caráter reflexivo, discursivo analítico. Muitos candidatos negligenciam e perdem pontos nesse aspecto, que a maioria quer informar e acaba, nesse caso, implicando em um problema. Ele só informou. E como se trata de um texto dissertativo argumentativo, ele deve, além de informar, necessário que ele promova a argumentação. Então, a Constituição Brasileira de 88, se o tema é educação,
Depois a parte que trata da educação, se saúde, a parte que trata da saúde. Mas é necessário dizer que a Constituição brasileira, federativa do Brasil, de 88, necessário realizar a contextualização. Uma outra possibilidade que o candidato também utiliza, além da enumeração, do fato exemplo, que é uma possibilidade viável, é ele utilizar uma das estratégias muito usuais dos candidatos que tiram nota 1000 no Enem, que é a chamada alusão histórica ou analogia. Principalmente a alusão histórica é uma estratégia que faz referência à competência número 2, conversa com outras áreas do conhecimento, com a competência número 3, selecionar, organizar e trazer de outras áreas também outras informações para consubstanciar a tese, é esse método, a alusão histórica. Mas o que é essa alusão histórica? Pela alusão histórica, o candidato busca em um fato da história relacionado ao tema, traz esse fato da história que vai funcionar como ponto de partida para a sua argumentação. E não se pode esquecer do fato, ele traz de lá esse fato da história, utiliza uma conexão, transporta o tema para o momento atual, e é no momento atual que ele deve promover o caráter reflexivo. Ele precisa utilizar o caráter reflexivo. E aí está a maior importância dessa estratégia. Por quê? Porque quando se utiliza dessa estratégia, ele demonstra um amplo conhecimento das outras áreas, sobretudo a capacidade de argumentar. O que argumentar é convencer o outro que você tem razão, utilizando essas estratégias. Candidatos no nota 1000 tendem a utilizar a analogia com muita frequência. A pergunta: onde é que eu utilizo essa analogia? Em que parte do texto? Com frequência, os candidatos utilizam no início, porque já dá aquele efeito para o avaliador, demonstrando que o candidato já fugiu do chamado senso comum, entra no teor de originalidade, grau de originalidade do autor. Mas também pode ser utilizado durante o desenvolvimento, como o parágrafo 2, o parágrafo 3. É bom lembrar que na estrutura do texto dissertativo argumentativo modelo Enem, o ideal é que o candidato se utilize de 4 parágrafos, mínimos 4 parágrafos, no máximo de 6. 4 seria a estrutura ideal, em que na primeira parte ele cria a situação do problema, o parágrafo 2 e 3 corresponde ao parágrafo de desenvolvimento, e o parágrafo 4 corresponde à parte que trata da conclusão. Na conclusão, é um elemento que o candidato deve questionar um cuidado maior. Normalmente, as competências, na verdade, todas as 5, norma padrão da língua portuguesa, conversa com as outras áreas de conhecimento, mecanismo de coesão, de coerência, a proposta de intervenção, principalmente, né? Na proposta de intervenção, a nota vai de 0 a 200. O candidato tem entre 8 e 10, 11 linhas no máximo, para desenvolver a sua argumentação, na verdade, para propor. Né? Na conclusão, é o momento em que o candidato fará uma proposta de intervenção visando minimizar o problema apresentado. A pergunta é: como é que eu estruturo esta conclusão? Primeiro passo, o candidato tem que preencher 5 requisitos. O primeiro deles é retomar. É necessário que o candidato faça a retomada da situação do problema. Como na introdução a situação do problema foi subdividida em problema 1 e problema 2, quer dizer, o problema foi subdividido A e B, ele tem que realizar uma proposta relacionada exatamente a essa situação do problema apresentada. Se ele fez uma subdivisão, é necessário que o que ele proponha como intervenção esteja relacionado a essas duas possibilidades. Além disso, a proposta deve ser uma proposta simples, aceitável, uma proposta realizável, considerando 4 aspectos culturais brasileiros. O primeiro aspecto que deve ser considerado é que, na proposta de intervenção, ela deve ser realizável, simples, considerando a ideia do aspecto cultural no Brasil, o aspecto político, o aspecto, sobretudo, que está relacionado cultural, social, político e econômico. Um dos aspectos que deve ser considerado na proposta de intervenção, que às vezes poderá ser uma problemática, que inclusive poderá dar problema ao candidato, inclusive também anulando a sua redação, é o de respeito aos direitos humanos. Já no comando da prova, no caderno de questões, o candidato vai encontrar o nome, desenvolva uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.
Considerar esse aspecto não somente no desenvolvimento do texto, em todo o texto, mas sobretudo na conclusão, está relacionado ao candidato. Número 1. Não realizar nenhum tipo de apologia à violência. A apologia à violência velada ou às claras elimina o candidato do certame. Não pode também apresentar nenhum tipo de discurso que faça defesa ao preconceito, que também implica em nota zero. Nada de visões radicais como homofobia, visões radicais extremistas como machismo ou feminismo. Esses elementos eles eliminam o candidato na proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve ser uma proposta realizável. O que isso significa? Considerando a realidade sociocultural brasileira, essa proposta que o candidato desenvolve, ele responde às perguntas, responde ao questionamento, responde à situação do problema apresentado na introdução, na tese, e precisa detalhar. Toda a parte que trata da conclusão, cada ponto dado, precisa se utilizar como conector. A competência de número 4 do candidato, avaliado no Enem, que são os mecanismos de coesão, principalmente na conclusão, eles são mais observados. O avaliador dará especial atenção na parte que trata da conclusão. Não pode haver somente uma ideia ponto, uma ideia ponto, uma ideia ponto na conclusão, ao contrário, né? Cada ponto dado é necessário usar um conector. Essa proposta que ela deve ser detalhada, deve ser considerada a partir de 3 aspectos. Na verdade, de 5 aspectos. Quem fará? Como será feito? Onde será feito e promove-se, portanto, o desenvolvimento. Daqui a pouco vou mostrar como é que isso acontece na prática, na verdade. Certo? Então, você pode considerar também para o desenvolvimento das suas ideias 4 aspectos importantes durante o desenvolvimento do seu texto. Nesse caso, particularmente, você estabelece um plano de argumentação. Como é isso? Supondo que o tema seja falar sobre a ideia de preconceito do Brasil. Se o tema é preconceito do Brasil, um tema muito geral, muito abrangente, o que eu posso fazer? Bom, eu vou usar então uma estratégia. Eu posso pensar sobre esses 4 aspectos. No plano político, se o tema é preconceito do Brasil, eu farei a seguinte pergunta: será que a ação do governo, de algum modo, implica na perpetuação desse mal? Será que não há falha governamental? Eu, fazendo esse questionamento, já estou encaminhando uma possibilidade de argumentação. Isso no plano político. Também posso utilizar o plano social. No plano social, a pergunta feita é: de algum modo, isso implica também na chamada exclusão social, a persistência desse problema? Ele ocasiona, acarreta a exclusão de uma natureza social? Já tem um segundo elemento para fundamentar a minha argumentação. Também posso pensar a partir do plano econômico. Nesse caso, não se pode esquecer que vivemos uma sociedade capitalista. Como é que isto é visualizado? Como é que o capitalismo também se relaciona em relação a esse tema? E principalmente no plano cultural. Quer dizer, os valores vivenciados no contexto sociocultural hoje, será que eles também não têm relação com o tema? Será que não tem relação com a problemática? Eu pensar sobre esses 4 aspectos, eu já tenho uma estrutura mental para iniciar o processo de argumentação, tão necessária para desenvolver o texto argumentativo. Mas não posso esquecer também dessa estrutura. Na introdução, parte que corresponde à apresentação do tema, se faz uma espécie de esboço mental. Eu devo evitar aquelas frases genéricas. Lembrando que a dissertação de natureza argumentativa, a perspectiva de desenvolvimento do tema se dá em uma linguagem puramente denotativa, já que também, dentro uma das características, na verdade, da dissertação chama-se objetividade. Pela objetividade, o candidato deve usar uma postura puramente denotativa. A linguagem deve ser uma linguagem direta, precisa, não pode permitir duplo sentido de maneira nenhuma, certo? Não pode haver redundância, nem frases feitas, nem clichês. Por isso, na parte que trata da introdução, deve ser evitado, de todas as formas, frases feitas, expressões que são ultrapassadas, expressões antigas, como antigamente, hoje em dia no Brasil hoje em dia, desde o passado mais remoto, historicamente, essas expressões que são muito triviais,
muito comuns também. Não posso começar com expressões gastadas, que são clichês. Não posso começar, por exemplo, com expressões do tipo: é óbvio, é notório, é claro, é evidente, que são da oralidade, já se tornaram clichês. Além disso, também, a perspectiva de desenvolvimento deve se dar de uma forma imparcial. O que significa isso? Imparcial significa que, ao desenvolver o texto, o autor deve evitar a primeira pessoa do plural, deve evitar, portanto, a subjetividade. Expressões, então, como temos, sabemos, queremos, percebemos, vivemos, todas elas são expressões que envolvem, correspondem à primeira pessoa do plural. E essa primeira pessoa do plural torna o texto subjetivo. Tornar o texto subjetivo torna a argumentação frágil. Por quê? Porque particulariza demais. No manual do avaliador do Enem é orientado que o autor do texto, no caso, o candidato aluno, ele deve adotar uma postura imparcial, não deve tomar partido do texto. Ele fala do texto como se não estivesse falando. Ele não pode tomar partido porque isso infringe a objetividade, retira do candidato o teor universal da informação e torna o texto subjetivo. Por que subjetivo? Porque fragiliza a argumentação, torna muito particular. Um outro perigo disso é que você também infringe a competência pelo 2. A estrutura adotada é de uma dissertação argumentativa. Quando você promove o temos, o vemos, o sabemos em primeira pessoa, você está envolvendo o leitor. E aí nós temos uma fuga da estrutura. Na verdade, você usa uma estrutura que é obrigatória, mas é um tipo de texto argumentativo que é a crônica. Na crônica é necessário que haja conversa com o leitor, mas na dissertação argumentativa isso é um problema. Todo texto que se utiliza de primeira pessoa, ele apresenta uma problemática e haverá despontuação do candidato nesse aspecto. Portanto, dentro desse aspecto, sobretudo na introdução, no caso da introdução, eu preciso utilizar uma problemática. Cria-se uma situação problema. Bom, mas a pergunta é: como que eu faço isso na prática? Bom, se o tema então é preconceito no Brasil, eu pergunto logo, faça uma problematização. Uma das estratégias é o candidato transformar a frase do tema de redação em uma pergunta. E se ele faz essa pergunta, provavelmente haverá uma possibilidade de resposta, que já encaminharia uma argumentação provável. Se o tema é preconceito no Brasil, a pergunta é: na realidade brasileira, isso de fato é um problema? Por quê? O que causa? Do ponto de vista governamental, o governo, ele colabora de alguma forma com políticas públicas eficientes? Ou a legislação brasileira permite ainda que preconceito aconteça? De que natureza? Racial? Eu tenho que perguntar, Preciso fazer essa pergunta para ter encaminhamento, nesse caso, das possibilidades de argumentação. Eu também devo lembrar, no plano político, no plano cultural, pergunta: isso perpetua de alguma forma a disparidade social? Pergunta do ponto de vista econômico: o capitalismo colabora de que maneira nesse aspecto? Não posso esquecer também do ponto de vista social, os hábitos, os valores que são praticados, como é que eles agem na perpetuação desse mal. Quer dizer, isto é a problemática. Na situação problema, na introdução, é necessário que ele crie uma situação problema, mas que evite frases feitas. Uma das estratégias para realizar a introdução é o candidato utilizar uma citação. A citação é válida, A citação, tanto do ponto de vista da direta, que tem a frase do autor entre aspas, ou da indireta, ele pode ser utilizado nessa estratégia. Mas a pergunta: há outras formas de iniciar o texto? Sim. O candidato pode se utilizar das analogias, pode usar uma série de filmes, pode se utilizar até história em quadrinhos, parte de uma música, pode também pegar uma história ou parte da história de um livro, desse caso, uma referência à literatura. É pertinente por quê? Porque nesse caso, quando o candidato ele faz essa introdução, utilizando esses elementos, ele demonstra amplo conhecimento de outras áreas do conhecimento, portanto, aumenta a possibilidade de pontuação. Lembrei, portanto, que no caso da introdução, é obrigatório criar uma situação problema. Pegue a frase que está no comando da prova e transforme em uma pergunta, considerando os 4 aspectos.
do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político. Qual a relação do governo com o problema? De que modo esse problema, essa exclusão influencia? Enfim, considere então esses aspectos para realizar a parte que trata da introdução. No desenvolvimento, eu fiz uma referência ainda há pouco, você vai lembrar da seguinte estrutura. Cada tópico argumentativo deve ser trabalhado de forma a convencer o seu leitor que você tem razão. O que significa isso? Bom, supondo que o candidato escolheu desenvolver o seu texto, um texto com 4 parágrafos. Primeiro, introdução, tese, situação, problema, piada. Ele deverá, no primeiro parágrafo, provar que é verdade o que ele anunciou na introdução. Para isso, ele vai usar uma analogia, fato histórico, fato exemplo, uma enumeração, uma citação. No segundo, portanto, terceiro parágrafo, obrigatoriamente, ele tem que defender a sua argumentação de forma relevante, com argumentos relevantes, significativos. Ele precisa, portanto, provar que é verdade. Lançar mão desse repertório sociocultural. O que significa isso? Ele conversar com as outras áreas do conhecimento. Então, de certa forma, você teria a seguinte estrutura. No segundo e terceiro parágrafo, você vai explicar os motivos, as causas, busca de uma causa, busca de um motivo, uma explicação. Na verdade, o parágrafo de desenvolvimento, segundo e terceiro, considerando 4 parágrafos, então o segundo e terceiro eles serão para o desenvolvimento, é necessário que ele explique com detalhes, que ele explique, na verdade, por que, por exemplo, o preconceito no Brasil, ele se perpetua e tende a permanecer enraizado na cultura brasileira. Bom, então ele vai justificar isso. Qual o motivo? Qual a razão? Em uma linguagem padrão, considerando que na linguagem padrão, ele deve evitar gírias, deve evitar jargões, frases feitas, expressões regionais, estrangeirismo, deve evitar expressões que também são neologismo. E esses parágrafos, ele deve encadear do ponto de vista lógico, fazer um encadeamento lógico. Quem colabora para isso é a presença de elementos que vão conectar, de coesivos, elementos conectores, elementos coesivos. Faz necessário, então, que o candidato se utilize de elementos para fazer essa amarração textual. E não pode ser qualquer conectivo. Por exemplo, o candidato do Enem não pode usar mais na introdução de parágrafos. E se ele utilizar o mais, que é o operador fraco da oralidade, ele será despontuado no elemento da morfossintaxe, já que o mais é um operador entre frases, e não para iniciar o parágrafo. Então deve ser a especial atenção na escolha desses conectores. Lembrete também, é importante, que ele pode se utilizar de outras estratégias, além da enumeração, do fato exemplo, a causa e o efeito, que é aquela que dá logicidade ao que se está informando. Busca uma causa, um efeito, e aí é do caráter reflexivo analítico. O que significa então que no parágrafo ou nos parágrafos de desenvolvimento, o candidato tem que lançar mão dessas informações para usar, para argumentar, para provar que é verdade. Ele se utiliza esse recurso, inclusive de dados estatísticos. A pergunta é: ora, de onde é que eu trarei os dados estatísticos? Com frequência, na prova do Enem, você vai encontrar textos motivadores, os textos de apoio. Com frequência também são 3 a 5 textos, normalmente 2 deles são textos verbais. É um fragmento de uma revista, fragmento de uma exposição de uma autoridade sobre o tema. Um terceiro texto, com frequência, é um gráfico. Um quarto vai aparecer dados, em que você tem dados estatísticos, números. Esses números desses dados, eles podem ser utilizados na sua argumentação sem problema nenhum. Os números, não as frases. Deve considerar o seguinte: eu posso pegar de lá, do texto de apoio, os números, desde que esteja relacionado à minha tese, porque tem que relacionar ao que eu estou dizendo. Mas somente os números, nada de utilizar as frases, porque se o autor, o candidato, utilizar 2 ou 3 palavras da mesma forma, da mesma ordem que está no texto de apoio, é considerado entrecorte textual. E nesse caso, essa frase toda não é lida. Então, eu vou usar os dados, mas somente os números. Também posso
extradados da realidade, do senso comum. Nesse caso, são fatos de ampla repercussão, que possam ser considerados como verdadeiros. Também a citação, que eu já falei ainda há pouco, é necessário usar uma frase de um autor. Como é que isso funciona na prática? Como é que eu vou usar frases de um autor? Simples. Supondo que o tema desenvolvido está relacionado à ideia da competitividade, da individualidade do mundo capitalista, na ideia de que o homem, com frequência, ele passa por um processo de seleção, de competição. Então, você pode usar uma frase de Darwin, de um autor, de Maquiavel, que tem relação com o tema. Como é que seria isso na prática? Bom, supondo que você diz que o homem, na sociedade odierna, os homens com frequência são moldados por comportamentos que não são necessariamente dele, mas que lhes são, colocados através da mídia. Só um exemplo, colocados através da mídia. Ele sofre bombardeio de informações, o homem, portanto, ele é manipulado, como afirmou Maquiavel. O homem que não pensa e não age, tem sempre alguém que pensa e age por ele. Quer dizer, utiliza uma frase, entre aspas, digo quem disse, cuidado básico no caso da citação, que a citação tem que ter no máximo 2 linhas, não pode ultrapassar esse limite. 2 linhas é suficiente, e ela deve estar relacionada ao que o texto, ao que deve ser desenvolvido. Então, deve estar relacionada à sua tese. Você também pode utilizar a alusão histórica, sim, Pega o fato da história. Normalmente, esses fatos da história, você tem Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, Revolução Industrial, como exemplo. Obviamente, terão que estar relacionados com o tema, e repito, elas são importantes porque dão maior possibilidade do candidato pontuar mais em seu favor. Comparações, a dedução, o exemplo, a contra-argumentação, causa o efeito. Então, esse elemento o candidato, na verdade, só vai utilizar, na verdade, para reforçar sua argumentação. O que significa isso? Candidato, tudo que ele diz no parágrafo 2 e no parágrafo 3 do desenvolvimento deve se utilizar de uma forma que ele explique. Aí entra o caráter dissertativo argumentativo e a parte que trata da análise, caráter discursivo. Nada pode ficar sem uma resposta. Na verdade, é como se você tivesse usado essa estratégia de uma criança que inicia os primeiros passos de aprendizagem. Se alguém fala, utiliza uma frase, você fala o clássico por quê? Logo a seguir, por quê? E esses porquês vão, na verdade, levantar para o candidato possibilidade de argumentação. Não posso também esquecer que, na última parte do texto, que é a conclusão, o candidato tem que tomar alguns cuidados. Essa estrutura que os avaliadores têm mentalmente, é um mapa mental. Na conclusão, é obrigatório que o candidato faça a retomada da tese. Ele traz de lá a situação do problema apresentada e, lembrete importante, na parte que trata da conclusão não pode haver referência nenhuma à palavra concluir. Não pode estar frases feitas e clichês, porque se forem contadas no texto, o candidato será despontuado. Que frases são essas? Não pode iniciar como por fim, finalmente. Frases dessa natureza tornam o texto frágil. Então, precisa evitar essas expressões. Acontece que na parte da introdução, o candidato pode dar várias estratégias, dentre elas a enumeração, uma pergunta, na conclusão, ele também vai usar uma estratégia. Deve usar a expressão do tipo, deve-se, portanto, faz-se necessário, portanto, a partir dessas informações, lembrando, você tem que considerar que algumas são clichês de natureza argumentativa. Então, é necessário utilizar frases que deem efeito. Então, é impreterível destacar nesse sentido que há necessidade de se combater, ou uma outra forma, que você faça uma introdução, certo? Outro detalhe, na conclusão também, você precisa propor de uma forma simples, aceitável. Na proposta de intervenção não pode haver nada vago, vazio, genérico. Não posso, por exemplo, dar expressões, no dia que todos se conscientizarem. Isso é muito vago. Então, cada um fará a sua parte, afinal, haverá sempre no fim do túnel. Por isso você deve acreditar, basta acreditar. Frases feitas são frases que tornam a argumentação muito fraca, muito coloquial, muito trivial. Certo? E você tem, para pensar na conclusão, você tem que pensar, sobretudo, a partir dessas 5 possibilidades. O que deve ser feito? Quem fará? Como será feito? Para quê? Detalhe.
Cada parte do texto é necessário que você utilize um agente de informação, não é? O que significa isso na prática? Bom, na estrutura do Enem, de forma mais sucinta, você teria isso aqui. Você inicia realizando o que chama de contextualização. Usa uma citação, uma série de filme, você usa o fato da história, o fato da filosofia, pode pegar também parte de um livro, de um autor considerado clássico, faz uma parte, traz uma frase de apoio desse texto ou do texto original para fazer a contextualização. Realizada essa contextualização, você anuncia a situação problema. É o que a banca chama de aspecto sociocultural. Quer dizer, o candidato vai usar as várias possibilidades que ele tem para fazer a introdução. Já na introdução, ele tem que fugir do senso comum, deve se fugir do óbvio. Nada de antigamente, nada de atualmente, nada de diante desse fato. Não se deve também, na introdução, conversar de forma nenhuma com o leitor. Uma das formas que distingue o candidato é a chamada redundância. E a redundância é, não pode falar da redação na redação. Então, como é isso na prática? Né? Na prática, frases do tipo, é um tema polêmico, é um assunto que deve ser discutido, é um assunto que deve ser considerado, é um tema polêmico. Nenhuma dessas frases devem ser usadas. Ao contrário, se essas frases forem utilizadas, haverá despontuação do candidato, porque o texto se torna muito comum, se torna muito trivial, muito relacionado à oralidade. O que significa, então, que ele vai lançar mão desse repertório amplo que ele tem das outras áreas do conhecimento. Também deve, na introdução, deixar claro qual é a sua tese. Por isso, ele deve ser utilizada a chamada objetividade, utilizando uma linguagem simples, clara, precisa, o vocabulário que ele tenha conhecimento tanto da grafia quanto do significado. Não tente inovar. Um dos grandes problemas de candidatos na prova do Enem é tornar o texto prolixo, hermético e até mesmo confuso. Por isso, utilize frases de no máximo 2, 3 linhas. Frases muito extensas tornam o texto confuso. Às vezes o candidato começou a escrever, na quarta, quinta linha se pergunta: o que foi que eu disse mesmo? Então, há necessidade de utilizar frases em que são curtas, e cada frase dessa, todo o texto, havendo um ponto, há necessidade de utilizar uma conexão, um conector adequado. Dentro desses conectores, você pode usar uma série deles, desse modo, dessa maneira, desse sentido, desse contexto, dessa perspectiva, outro sim, mormente, destarte, é impreterível pontuar, vale ressaltar, como destacar. Você tem uma série deles para utilizar, para fazer com que o texto fique amarrado, né? É o elemento de coesão. Principalmente na introdução, não pode faltar a palavra-chave. E a palavra-chave, como é que eu sei que é a palavra-chave? Você recolhe o texto de apoio, a frase inicial, faz uma reescritura dessa frase e utiliza na parte da introdução. A palavra-chave será necessária para encaminhar a sua argumentação. Na parte que trata do desenvolvimento, lembrete importante, você tem que mostrar a quantidade de parágrafos, 2 ou 3 para desenvolver. Na sua argumentação, utilize um fato exemplo, certo? Utilize seu fato exemplo, utilize uma enumeração, uma alusão histórica, e você, nesse caso, está encaminhando a sua argumentação, certo? Principalmente, né, a parte que mais pontua o candidato, você tem a conclusão. Na conclusão, retomada da situação do problema, principalmente são esses elementos aqui que devem ser considerados. Quando eu penso em propor, o que eu vou propor? Eu digo que deve ser feito. O elemento governamental ele é obrigatório na conclusão. Ele corresponde ao quem fará. A pergunta número 2 é quem fará, governo. De que forma será feito? Aí corresponde ao detalhamento. Eu tenho que pensar de que forma a proposta será realizada, quem vai fazer, onde será feito, de que forma será feito. Certo? Nesse caso, então, você tem a estrutura de um texto na natureza dissertativa argumentativa. No todo, a parte que trata da redação, a redação é técnica, é treino. Para eu atingir uma nota 1000 no Enem, eu preciso praticar. Né? E a prática é um elemento diário, muita leitura que é a base, mas eu preciso também treinar, porque treinando você maximiza a possibilidade de tornar o seu texto mais coeso, mais coerente, mais claro, e também trabalha a parte da argumentação, da clareza das ideias. Então, há necessidade da prática. Bom, esses elementos, então, se você ainda tem dúvidas de como construir um texto na natureza argumentativa, as dúvidas serão tiradas.
né? Você vai estar daqui a pouco, você estará conectado conosco via WhatsApp do grupo de alunos, e você poderá fazer a sua pergunta. Teve dúvida? Não entendeu? Faça a pergunta que será respondida aí no grupo, certo? Nesse caso, a gente aguarda você.